novamente bem-vindos aqui ao nosso projeto Neemias do CEDESC Cairós. Eu sou a educadora Caroline, do curso de assistente administrativo. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre a comunicação. Qual que é a sua importância, para que ela serve? Porque muitas vezes as pessoas não utilizam, ou utilizam ela de qualquer forma. Mas se você usar de forma correta, isso pode te ajudar. Seja numa paquera, seja para você arrumar um trabalho, seja para quando você vai vender. Então ela tem várias funcionalidades, ok? Bom, primeiro eu vou tratar aqui para vocês para que serve a comunicação. Então, sem a comunicação nós não fazemos nada, não conseguimos transmitir ideia, não conseguimos ter acesso a determinadas informações, nem para fazer algo. Até para nós virmos ao mundo, precisou de uma comunicação ali dos nossos pais para que nós pudéssemos nascer. Então, sem comunicação não fazemos nada, essa é a primeira questão. Agora, quando nós utilizamos ela, ou seja, a comunicação enquanto mensagem, justamente para um objetivo fim, a partir do momento que nós começamos a falar, não tem só a fala, depois nós vamos entrar, mas quando eu consigo transmitir ideias, argumentar, significa que eu estou tendo uma comunicação efetiva. Então, vamos falar um pouco dos elementos da comunicação. Então, pensando que o emissor é aquele que emite, que fala ou que faz algum gesto. Depois você tem o receptor, que é a pessoa que vai receber essa mensagem. Além desses dois, você tem que tomar cuidado com o meio, ou seja, a forma como eu vou passar a mensagem para uma pessoa ou para um público. Pode ser através da fala, pode ser por meio de uma música, uma poesia, por exemplo, ou se é uma conversa mais séria, como é que eu vou utilizar, quais são as palavras que eu vou utilizar. Então, todas essas questões estão relacionadas ao meio como você vai se comunicar. Tá? E por último é a reação. A reação é aquela do receptor. Então toda vez que você passa uma mensagem, você precisa entender se a pessoa compreendeu aquilo que você quis dizer. Complicado? Muito mais do que você imagina. Então no caso, pensando na reação, nós vamos ter dois tipos de reação. A primeira é aquela que é objetiva. Se você falar 2 mais 2 é 4, ou você diz 2 mais 2, a pessoa responde é 4. Por que ela é objetiva? Porque a pessoa te dá uma reação imediata e ela consegue responder a ideia que você está passando. Então essa é uma. A subjetiva, que é aquela que nós usamos mais no dia a dia, ela é subjetiva porque muitas vezes a informação fica com a pessoa. Ela vai ter uma reação que pode ser a ideia que você quis passar ou não. Normalmente, quando nós temos uma conversa, quando você gera um estresse ou quando você tem um debate, isso aparece bastante. Normalmente as reações elas são subjetivas. Isso porque dentro da teoria da comunicação, a forma como você pensa não é exatamente a forma como você fala, a forma que a pessoa recebe não é a forma que ela realmente interpreta. Então, por isso é que você tem vários ruídos. Mas eu vou deixar para falar dos ruídos bem mais lá para frente. Bom, pensando na comunicação verbal. A verbal é aquela toda que é falada ou escrita. Então, pensando que a sua comunicação verbal ela é efetiva, para ela que ela seja realmente efetiva, você precisa ter o domínio da linguagem. Então, da linguagem formal aqui no caso, sempre pensando. Não ter gírias, não ter cacuetes, os cacuetes é o o né, o ok. Tem bastante pessoas que quando vai dar uma pausa na fala, fala ok ou fala legal. Então se fala mais de uma vez dentro de uma frase ou antes de terminar uma determinada ideia, significa que ela está tendo o cacuete, que são as quebras, o aí, o o né, parecem bastante. Depois, você também precisa entender qual é o público que você está direcionando a sua ideia, ou quem é a pessoa com quem você vai conversar. Então, se eu chegar para alguém, por exemplo, vou conversar com um jovem de 15 anos, que nunca conversou comigo, e começa a falar, então, o filósofo Aristóteles declarou isso, ele vai olhar para minha cara e falar assim, pode pá, professora. Ou seja, nós não temos, apesar de ele estar afirmando,
eu vou entender, apesar de eu entender, mas eu talvez naquele momento eu precise usar uma linguagem um pouco mais coloquial para explicar. Então, lembrando que a linguagem é como uma roupa. Dependendo do lugar onde você estiver, é a linguagem que você vai utilizar. Bom, a comunicação não verbal. Essa é, assim, a que mais nos entrega, geralmente. Então, é toda a comunicação que não é nem falada e nem escrita. Então, pode ser uma fotografia, mas principalmente é aquela que faz com que nós, quando a pessoa está nos olhando, nós vamos dar os sinais corporais. O que significa os sinais corporais? A postura, aquela levantada de sobrancelha, aquela entortada de boca, ou quando a pessoa fala, você entendeu? Entendi. Ou seja, a fala está falando algo, mas o corpo não condiz com o que está sendo dito. Então, na linguagem corporal, se fala que normalmente ela é intuitiva. Você não racionaliza para usar a linguagem não verbal, diferente da fala e da escrita, que você consegue raciocinar melhor. Ou então a pessoa, numa discussão, ou quando você é chamado a atenção de alguma forma, a pessoa fala, você entendeu? Ela acabou de levar bronca, ela está de braço cruzado falando, entendi. Ou seja, ela entendeu, mas ela não aceitou, ou seja, ela não absorveu a mensagem. Então, a comunicação não verbal é que vai literalmente mostrar a nossa personalidade e o nosso caráter. Muitas vezes, muito mais do que a fala. Bom, para que ela seja efetiva, você tem que ter a união dos dois. Aquilo que você fala tem que estar de acordo com a sua ação. Então, lembra que eu falei do exemplo? Você entendeu? Sim. Então, sim, não entendi, entendi mais ou menos. Então, se você consegue usar as duas juntas, você vai ter efetividade quando você for fazer algo. Quando você for, seja para ter uma ação, ou para explicar algo, ou para expor uma ideia. Então, o ideal é que você use as duas juntas. Então aqui, eu fiz um slide assim, demonstrando quais são os sinais. É claro que aqui nós vamos ser um pouco mais casual. Então vamos pensar que você está interessada num rapaz, você está interessado numa moça, e você não sabe se ela realmente tem de fato interesse por você. Como é que você vai perceber? Como é que você vai descobrir? Por exemplo, a primeira é uma pessoa que sempre quando você está perto, ela quer estar perto de você. Ela sempre vai chegando juntinho. Depois, ela sempre tenta um contato físico. Isso acontece bastante quando nós somos crianças e na adolescência. Fica pegando na pessoa. Ou fica batendo. Tem algumas adolescentes que quando não conseguem, aí fica tendo aquelas birrinhas de irritabilidade, sabe, ela dá um tapinha. Mas não é um tapa. É a questão do tocar. Então, ela sempre vai estar perto, ou ele vai estar perto, e vai tentar um contato físico. Depois, sorrisos prolongados. Você fala alguma coisa e a pessoa já abre aquele sorriso. Então, pode ser aí um sinal indicativo de que talvez essa pessoa goste ou queira alguma coisa aí com você. Olhares prolongados. É claro que tem o fato de você encarar, não é para você encarar. Mas às vezes você dá aquela olhada de olho ali, ó, que vai gerando uns 10 segundos, aí você volta o olhar, aí depois você olha de novo. Então, é uma forma de você saber se a pessoa, por que ela te olha tanto? O que ela está procurando? Depois, contato visual. É claro, quando nós falamos de contato visual, a pessoa não vai ficar te encarando. Mas você está conversando com a pessoa e você está olhando para ela. Aí, de repente, dá um sorrisinho, ela bate, depois ela volta e fica te olhando. Na verdade, dizem que os olhos são a janela da nossa alma. Então, quanto mais a gente olha para alguém, quanto mais nós olhamos para outra pessoa, significa que mais temos interesse nela. Depois, a pessoa está conversando com você, né, que também entra na questão do espelhar. A mulher no geral. Homem, nem tanto. O homem tem outras posturas, na verdade, é mais postura corporal. Mas a mulher, quando ela está interessada num homem, quando o homem chega perto, ela dá aquela
inclinadinha, joga, mas não é só a questão do cabelo, é a questão do cabelo e virar para a pessoa e olhar. O homem, por exemplo, quando ele está afim, ele dá uma estufada no peito quando ele chega perto de uma mulher, porque ele tem que demonstrar que ele é o protetor. Então, às vezes ele está assim andando, quando ele vê uma mulher bonita, estufa o peito, porque ele tem que demonstrar essa parte, essa área, até quando vai conversar. Ele é mais aberto, o homem não fica de braço cruzado, ele fica mais de braço aberto. Bom, um outro é a posição dos pés. Quando você está conversando com alguém, chega numa balada, como é que você sabe que a pessoa, você ignorou, ou deu uma passada, ou você começou a conversar com a pessoa, aí você não está se sentindo seguro se ela quer ou não. Às vezes quando você está conversando com alguém, você tem que estar com os dois pés, você olha, os dois pés para a pessoa. Agora, quando você está conversando com alguém e ela quer sair, pelo menos um dos pés dela está virado para o outro lado, está virado para cá. Porque ela já quer sair do assunto. Então também é uma forma de você olhar a pessoa da cabeça até os pés. O outro é como eu falei, a mulher ela ajeita muito o cabelo. O negócio dele é o cabelo. Joga para lá, ou então quando ela joga assim, dá aquele sorriso e volta, é toda um sinal de que ela está afim. No caso do homem, ele ajusta as roupas. É muito engraçado. Comecei a reparar nisso. Ele chega em algum lugar e ele começa já a arrumar calça, ou ele começa a arrumar a camisa, porque naquele momento ele tem que estar, como eu falei, né? O homem, da mesma forma que a mulher veste muito no cabelo, o homem veste muito a questão do tronco, o corpóreo, né? Então, se ele chega e já está se arrumando, significa que naquele momento, quando ele te olhou, ele fala, opa, eu preciso estar apresentável para essa pessoa. E por último, porém não menos importante, é o gesto espelhado. É quando a pessoa está assim, conversando. Aí a pessoa falou alguma coisa, virou a cabeça para cá. A pessoa vira junto. Então ela está acompanhando o seu movimento. Também é uma forma de você olhar, para saber se a pessoa está interessada em você ou não. E por último, que é até uma dica, muitas vezes a pessoa, ela comenta. Ah, eu falei, eu expliquei e a pessoa não entendeu. Lembrando que a comunicação efetiva está muito mais relacionada à reação da pessoa e não ao que você fala. Você sabe que foi efetivo não quando você apenas falou, mas também quando a outra pessoa entendeu. Bom, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ative o sininho e até a próxima.